O tema do momento, a esperança de 2024 aí é a nova a política de reindustrialização. Eu tenho escrito esses dias aí que nós vimos um festival de besterol da mídia aí que dói, né? É coisa velha, é coisa velha. Até hoje eu estava ironizando, né? Como o que ocorreu na história é coisa velha, esse pessoal não se dá nem ao trabalho de ler o mínimo de história econômica aí, né? E essa política tem um conjunto, a gente tem que entender direitinho para fazer as críticas adequadas. E um dos coordenadores dessa política, especialista também em modelo chinês e tudo, é o Wallace Moreira, que vem mais uma vez aqui nos dá o prazer aqui de tentar entender aí a nova política. Léo, o Wallace, como é que você viu a reação da imprensa aí, Wallace? Boa noite, Nassif, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Eu encaro de forma natural, Nassif, né? A gente está numa democracia onde as pessoas se posicionam. O que me preocupa muitas vezes é quando a gente se posiciona sem ter lido, né, a proposta, sem ter visto o que de fato está sendo colocado, né, sem acompanhar e fazer parâmetros com o cenário internacional. Eu estava conversando há pouco no canal do André Roncalha sobre como que no período recente o próprio Fundo Monetário Internacional e as instituições internacionais como a UNCTAD, a OCDE, reconhecem que a agenda do consenso de Washington ela não tem mais efetividade, né? Ela entra em declínio. Tem um estudo do Fundo Monetário Internacional dizendo que as ideias do consenso de Washington não cumpriram com o prometido, não gerou crescimento, não gerou inserção social. Depois publica um estudo dizendo assim, olha, as ideias estão em crise do consenso de Washington, está caindo, né? As pessoas perceberam que elas não deram certo. E depois, hoje, em janeiro agora, né, o próprio Fundo Monetário Internacional publicou um estudo em que a política industrial voltou no mundo inteiro, em particular nos países desenvolvidos. Quando eu leio as críticas, quando eu acompanho as críticas, eu as acho natural, normal, mas eu sinto uma falta de contextualização em dizer, né, que o mundo vem fazendo isso. O estudo do Fundo Monetário Internacional mostrou que Estados Unidos, China e União Europeia concentram 48% de todas as medidas de políticas industriais no mundo. E políticas que distorcem o comércio internacional em 78%. Né? Então, veja, o mundo voltou às políticas industriais. E nós estamos olhando para o que o mundo está acontecendo e construindo essas políticas em novos parâmetros, né, de fronteira, de elaboração, de pensamento, de acompanhamento. Por exemplo, se você me permite, uma das principais questões que eu vi, né, é chamar essa política velha. Se essa política é velha, então o mundo inteiro está velho, porque o mundo inteiro vem trabalhando com esses parâmetros de políticas industriais, de fomento à sua indústria. Então eu fico me perguntando se de fato, né, é a análise que é velha ou, né, se é o mundo inteiro que está velho, porque o mundo inteiro está fazendo isso. Então onde é que se coloca a problemática? O segundo ponto, Nassif, né, é que eu acho que, por exemplo, se você olhar o que foi publicado no dia 22, para além da política, da nova política industrial, é um decreto em que se diz que as metas elas serão avaliadas e publicadas em até 90 dias. Por que isso é importante, Cif? Ao publicarmos as metas, nós iremos também apresentar à sociedade princípios da boa prática de política pública que já são implementadas, diga-se de passagem, na CIF, de metas, contrapartidas, sanções administrativas, tudo com plena responsabilidade com o dinheiro público. Tudo dentro do princípio de fiscalização dos órgãos públicos. Talvez as pessoas ignoram ou não sabem de que o Tribunal de Contas da União acompanha, fiscaliza todas as políticas públicas elaboradas. A crítica, por exemplo, que se deu em relação ao plano, né, Mais Produção, ela ignorou por completo que o BNDES, por exemplo, né, é considerada a instituição pública mais transparente do país. Que o nível de inadimplência, né, que o nível de inadimplência do BNDES é 0,01%. E toda a política de crédito, o BNDES não faz doação. O BNDES é um banco, ele faz crédito. Ele segue o princípio de avaliação, de proposta, de impacto, de resultado e suspensão e punições para todos aqueles que adquirem. Tanto é
que o nível de inadimplência é 0,01%. Então, assim, eu acho que todas as críticas que foram levantadas, eu sempre digo que são importantes, porque nos chama a atenção para ter uma maior preocupação com a política pública que nós estamos elaborando, mas ela precisa ser bem contextualizada, bem ponderada, e não ignorar coisas concretas, fatos concretos, e não partir apenas para o princípio ideológico do que eu não gosto, eu não concordo, e ignorar o mundo concreto, o fato real. É isso. Olha, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal, digamos, esse funding aí que o BNDES vai ter para poder oferecer crédito mais barato. Como é que é constituído? Veja só, o plano mais... vamos contextualizar o todo, Nassif. O que é a nova política industrial? Ela não é setorial. Ela é baseada em missões, que é coordenada pela secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, a Verena Hittner, né? Ela é secretária, ela coordenou, e aí, veja, não é uma política do MDIC, é uma política do governo do presidente Lula, porque o CNDI são 20 ministérios, mais o BNDES, mais 21 representantes da sociedade civil e 16 convidados. Veja que isso foi amplamente dialogado durante o ano inteiro. Então, todas as propostas ali, elas trabalham em diálogo com a sociedade. E a partir daquele momento, a gente constituiu a política, a proposta em missões. Você não vai ver escolhas setoriais, você vai ver perspectiva de missões que dão ao Brasil um objetivo de buscar melhorar a qualidade de vida da população, atender os interesses da sociedade. Então, por exemplo, nós temos 6 grandes missões na CIF, que são as cadeias agroindustriais, o complexo econômico industrial da saúde, a questão da infraestrutura do saneamento, a transformação digital, a bioeconomia e transição energética e as tecnologias de interesse e soberania nacional. São temas que estão na fronteira do debate de política industrial no mundo inteiro. E por que isso? Porque quando a gente dialoga, por exemplo, com o Complexo Econômico Industrial da Saúde, eu estou trabalhando com a proteção da vida das pessoas. Gera emprego, gera renda, mas, simultaneamente, eu protejo a vida da pessoa. Quando eu trabalho com cadeias agroindustriais, eu estou pensando em agregar valor, fortalecer um setor, né, uma dimensão produtiva em que o Brasil é competitivo e que o mundo inteiro busca, que é soberania alimentar. Tá? Proteger sua população e contribuir para que a população no mundial também tenha esse mesmo benefício. Então, esses princípios das missões colocam o Brasil dentro de uma fronteira de debate das melhores práticas de políticas públicas e industriais no mundo. E as pessoas ignoram esse debate. Quando a gente pensou isso na CIF, aí entra o que você está me perguntando, que é o plano mais produção. O que a gente observou? Como é que o nosso agronegócio se transformou num case de sucesso? Tem vários elementos. Temos vantagens competitivas, herdadas, terras produtivas, né, uma evolução histórica da nossa agricultura, mas um dos instrumentos que foi fundamental para esse avanço é o Plano Safra, né, que é um plano que dá linhas de crédito para custo e investimento, que dá previsibilidade para que o setor invista, avance, e ele teve um sucesso muito grande. Se a gente pegar a nossa pauta exportadora, os superávites na balança comercial, os recordes que nós estamos alcançando, é resultado de uma política pública bem elaborada, de instituições que compõem esse ecossistema, como a Embrapa, por exemplo, né? Então, o que a gente pensou? A gente precisa, numa perspectiva de isonomia, de política pública, e de olhar um case de sucesso, fazer isso para a indústria. Sim. Então, a nossa ideia foi, vamos criar um plano mais produção, é o início de um plano, a gente está construindo esse plano, que ofereça para a indústria uma previsibilidade de recurso disponível a taxas, né, que sejam razoáveis, que estimulem o investimento produtivo. Então, o plano mais produção, se você olhar, ele não é vertical, ele é horizontal. Por que ele é horizontal? Nós não estamos tratando de setor, nós estamos tratando das 6 missões em um plano que tem como perspectiva promover uma indústria mais verde, mais inovadora e digital, mais produtiva e mais exportadora. Ou seja, todos os setores produtivos que contribuam para essas grandes perspectivas podem ter acesso a esse crédito para contribuir para que o Brasil possa avançar. Então, o que a gente fez a partir disso? Por exemplo, para a linha de mais verde, a gente tem o Fundo Clima, a gente tem a operacionalização via mercado de capitais,
para captação de recursos, né, com 12 bilhões, tá, para essa linha. Para o mais exportadora, nós temos uma linha, né, de crédito do pré e pós-embarque, inclusive com o BNDES operando, né, com empresas que exportam e que têm crédito em dólar para poder financiar em dólar pela variação cambial, com 40 bilhões para os próximos 3 anos, para os próximos 4 anos. 40 bilhões para estimular a exportação, né? Para a questão mais produtiva, a gente tem um conjunto de recursos de 180 bilhões, né, com o Novo Brasil Mais Produtivo, com as taxas de juros TLP, Selic, taxas de mercado, em que o BNDES vai captar, né, por exemplo, com as letras de câmbios de crédito, a LCD, via mercado de capitais, assim como tem, né, a LCI, nada que não seja de instrumentos de mercados que promovam, né, a industrialização. A única linha de crédito que é mais barata dentro desse conjunto de recursos de 300 bilhões é a linha de crédito ATR. Por quê? Isso foi aprovado pelo Congresso, dentro do princípio da responsabilidade fiscal, está previsto no orçamento público, porque inovação, você traz um elemento de incerteza e de riscos. O risco, Nassif, por definição, você conhece muito bem isso, ele é calculado, mas a incerteza não. E para que as empresas possam se inserir numa dinâmica de inovação, elas precisam ter uma linha de crédito mais vinculada a esses princípios. E o mundo inteiro faz isso. Então, o mundo inteiro faz isso. Você falou nos jogos de controle aí. Eu lembro lá atrás, quando a FINEP começou a se soltar mais, que a presidente Dilma colocou mais verbas na FINEP, havia uma dificuldade muito grande com os jogos de controle. Eu falei na ocasião com o diretor da FINEP, ele falou, nos Estados Unidos, se aplicar em 10 startups e uma der certo, o cara está premiado. Aqui, se aplicar em 10 e uma der errado, dá TCU. Como é que vocês estão negociando com os jogos de controle para entender essa dinâmica também do mercado de risco aí? Não, o TCU, todos os projetos, Nassif, todas as medidas de políticas públicas passam por uma avaliação do TCU para apontar os riscos e aquilo que não é permitido. Nada se faz numa política pública que não esteja de acordo com as regras estabelecidas do TCU para proteger a sociedade, para proteger o orçamento público. E o Tribunal de Contas da União tem um olhar atento de contribuição para o avanço das políticas públicas no Brasil. Eu vou citar um exemplo, Nassif. Recentemente eu vim aqui falar contigo sobre o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, um programa de 19,3 bilhões de reais, que inclusive, é importante que se diga, 2 empresas anunciaram investimentos, né, por causa desse programa. A Toyota anunciou um investimento de 1,5 bilhão em ampliação da capacidade produtiva e produção de novos modelos dentro do princípio da descarbonização a carros híbridos. E a GM anunciou hoje, com o presidente Lula e o nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né, o investimento de 7 bilhões na ampliação da sua capacidade produtiva e na fabricação de novos modelos de carros elétricos para estar nessa fronteira da descarbonização. Essas empresas explicitamente citaram que o Mover foi fundamental para que elas tomassem decisões de investimentos no Brasil. Isso é resultado de política pública bem elaborada, com objetivos claros. E aí, se você pegar o Mover, Nassif, eu estou citando isso porque, veja, o Mover ele tem metas, tem contrapartidas, tem princípios diretrizes e sanções administrativas. Por que nós temos isso? Porque toda política pública precisa ser contemplada por essas dimensões. Sempre foi assim, é assim, e nós estamos aprimorando para responder à sociedade da melhor forma possível, com transparência, né, com responsabilidade. Isso é uma orientação, por exemplo, no MDIC, e tendo como presidente do CNDI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, nosso vice-presidente e ministro, né, a responsabilidade com o dinheiro público, o compromisso com a sociedade de gerar emprego, renda no Brasil, emprego no Brasil, fazer com que a estrutura produtiva brasileira avance, né? Com muitos, quando cobram, falam assim, olha, a estrutura produtiva brasileira está atrasada. Então a gente está tentando, né, superar esse desafio. No final do ano passado, Nassif, só para complementar, nesse objetivo, nós anunciamos, para elevar o nível de produtividade, de competitividade,
o programa de depreciação superacelerada, que é um programa em que todo mundo sabe que ele é importante para estimular o investimento. O Bradesco, que é uma instituição, né, financeira do mercado, fez uma previsibilidade, uma estimativa que essa primeira fase do programa de 3,4 bilhões vai gerar um investimento adicional de 20 bilhões. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um estudo que mostra que para cada R$1 da depreciação superacelerada vai gerar R$2,60 no PIB. Portanto, né, se a gente conseguir, né, avançar na depreciação superacelerada, nós podemos ter investimentos adicionais de 22, 23 bilhões. Ou seja, é uma política pública com todos os critérios bem estabelecidos e calibrados para que a gente possa, de fato, entregar para a sociedade aquilo que nós desejamos de mais valioso, que é emprego, renda e fortalecer o mercado interno do país.